Certamente você que está acompanhando o site SRZD, mais jovem, olha para o futuro e você diz assim, e aí, o que pode acontecer com a minha vida, né? Para onde eu vou, para onde vai o Brasil, para onde vai o estado do Rio de Janeiro? Que mensagem objetiva você pode dar para a juventude e que perspectiva ela tem, principalmente de baixa renda, que está hoje muito escrava do tráfico de drogas? Bom, de um lado, quer dizer, para a juventude que não enfrenta problemas financeiros para a sua sobrevivência, a mensagem que eu acho que vale a pena ser dada é não basta ter dinheiro para consumir ou para sobreviver. É preciso alguma coisa que dê sentido à vida da gente. A sua vida, Sidney, por exemplo, você não é feliz apenas por ser um jornalista de sucesso, mas porque você acredita que no seu trabalho você está cumprindo um papel importante para o seu país. Isso dá sentido à sua luta. O que me faz estar aqui, o que me faz estar feliz fazendo o que eu faço, não é o meu salário, porque para quem é honesto, a política é um mau negócio. Desculpa, até indiscrição. Quanto é que ganha um deputado estadual? R$ 6.900. Bruto ou líquido? Líquido. O que, diante do salário da maioria da população brasileira, é um excelente salário, não há dúvida disso. Se a gente for comparar, no entanto, com o salário de um promotor de justiça, de um magistrado, a gente ganha menos do que a metade. Ou até da iniciativa privada também, porque um parlamentar, eu sou defensor, o senhor deve ser também, que seja bem remunerado, porque ele trata de grandes questões do Estado, da nação. Então é preciso que ele fique até blindado para evitar ser assediado por canto da sereia, da corrupção e tudo mais. Sem dúvida nenhuma. Mas essa, no entanto, não é a realidade. Por quê? Porque, em geral, como o serviço que a maioria dos políticos presta para a população é um serviço de uma qualidade muito ruim, a classe política não tem condições de discutir isso abertamente com a população, porque no fundo se envergonha do serviço que presta. Por isso... mas repare bem, desculpa até atropelá-lo, mas para ir para o cerne da nossa questão. Por que um jovem é atraído pelo tráfico de drogas? O que falta? Por que não pela política? Pois é, Sidney, na verdade pela política não, porque para muitos esse é um universo inacessível. Para a maioria absoluta da nossa população, poucos pensam que podem conseguir vir a ter sucesso no meio como esse, que é um meio muito difícil. Mas vale a pena dedicar a sua vida a alguma coisa que mude o mundo. Quer dizer, alguma coisa precisa dar um sentido para a vida da gente. Por isso, para a juventude que não tem problemas de sobrevivência, essa acho que é a mensagem. Olha, um grande projeto, a construção de uma grande nação, dedicar a sua vida à mudança do Brasil, do mundo, eu acho que isso é capaz de preencher a sua vida de significado, pensar no outro e não apenas nas suas próprias necessidades. Isso muda a vida da gente. O senhor foi professor, né? Portanto, antes de ser parlamentar, foi professor de que matéria? De história, Sidney. Professor de história. Eu também sou professor até hoje. Eu reparo que nem sempre o jovem chega na hora, às vezes chega mais tarde, sai mais cedo, nem sempre se concentra, nem sempre lê, nem sempre ele parece muito envolvido com o estudo, com o saber. Parece até que ele tem outras preocupações prioritárias. Por quê? Acho que é preciso motivá-lo. Quer dizer, o jovem, ele precisa de motivação. Eu tenho um amigo que diz que o jovem traz carregado na testa uma mensagem que diz o seguinte: eu sou de quem me conquistar primeiro. Portanto, é preciso que o estudo, que a educação, que a luta por um Brasil melhor conquiste primeiro o jovem do que outras alternativas que, no fundo, podem até ser prazerosas, mas que não dão sentido à sua vida. Uma pesquisa feita por psicólogos da USP, com 5.000 jovens em São Paulo, de escolas privadas e públicas, mostrou isso. Que os jovens de escolas privadas, a coisa que mais sentem falta na sua vida, que mais sentem falta, não é nem de serem tratados de forma justa pela vida, o que é apontado pelos jovens das escolas públicas, e nem de serem amados, mas de terem alguma coisa que dê sentido à sua vida. Então, eu acho que para a nossa juventude, nós precisamos engajar a nossa juventude, dizendo o seguinte: olha, a sua contribuição é fundamental para o Brasil se tornar aquilo que você admira em outros países, aquilo que você lê sobre a Europa, sobre a França, sobre a Alemanha, sobre a Itália, sobre os Estados Unidos de bom. Isso a gente pode ter muito melhor aqui no Brasil, se a gente conseguir fazer desse país uma grande nação. Para a juventude que enfrenta dificuldades de sobrevivência, acho que a mensagem é de resistência, de não se deixar levar pela ilusão de que, entrando para uma atividade ilícita, você vai passar a ser respeitado por alguém, né? Acho que isso... Repare bem, nesse momento o senhor pode estar sendo assistido e certamente estará por um jovem que está numa comunidade, pode ser no Vidigal, na Maré, pode ser na Rocinha, em qualquer lugar, diante de um computador, ele olha em torno dele e diz: eu não tenho muito para comer em casa, eu não tenho salário, estou aqui nessa associação de moradores diante desse computador, para onde eu vou? Vou fazer o quê? Aí eu pergunto para o senhor: ele vai fazer o quê? Pois é, você vai estudar,
você vai se esforçar para garantir um lugar ao sol, o que hoje é difícil para você, nós sabemos disso, não é culpa sua, isso é responsabilidade da sociedade, isso se deve à má educação oferecida pelo Estado, Sidney, como você queria falar nesse bloco. A qualidade da educação do Estado do Rio de Janeiro é a pior do Sudeste. Dos 4 estados do Sudeste, o Rio é o que tem a maior taxa de repetência, a maior taxa de evasão escolar, a maior taxa de atraso escolar, distorção em idade série. Portanto, a nossa escola pública é de uma qualidade muito ruim se comparada com outras escolas públicas do país. Mas você vai ter que conquistar o seu lugar ao sol e lutar para mudar essa sociedade, não é só para resolver o seu problema. É lutar para resolver o seu problema e lutar para que a gente tenha uma sociedade onde outros jovens daqui a 15 anos, aí no Vidigal, na Rocinha, não passem por isso que você está passando. Falar rapidamente sobre pessoas. Uma pessoa bem bacana, bem legal, que só serve como referência, não só para o jovem não, para os adultos também. Quais as personalidades que lhe vêm à cabeça da história, ou brasileiras, que estão vivas aí, e que lhe parece que servem como bons exemplos? Olha, acho que uma pessoa que a gente vai homenagear aqui na Assembleia Legislativa na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, e que deixou uma lição muito bonita de solidariedade, de preocupação com o outro, foi Dom Luciano Mendes. Um senhor, é verdade, não é? Quer dizer, alguém que morreu já idoso, não é? Mas que dedicou a sua vida à preocupação com o outro, não é? Com outras pessoas. Não é? Ao mesmo tempo, nós temos um jovem generoso como o Che Guevara, não é? Alguém que também, que morreu jovem, morreu muito mais moço do que Dom Luciano, mas que dedicou a sua vida à luta pela igualdade social, talvez com métodos que hoje nós não usássemos, né? Na verdade, hoje a gente sabe que uma ferramenta muito melhor para lutar por isso, no contexto atual, é a democracia, não é? E não pegar em armas como naquele contexto pareceu melhor a ti. Né? Mas a preocupação com a mudança do mundo, eu acho que aparece nessas duas figuras, não é? Quer dizer, eu acho que são figuras emblemáticas. Então, nós poderíamos citar também mulheres, temos atrizes, né, comprometidas com a mudança do país, que são pessoas admiráveis também, como a Letícia Sabatella, Camila Tanga, que são atrizes de sucesso, reconhecidas, mas sempre advogadas das boas causas, da luta pelos direitos humanos. São figuras admiráveis. Que bom. Vou dizer alguns nomes e lhe diga as palavras que lhe ocorrem mais rapidamente, de forma bem breve. Lula. Lula é um homem de luta e um homem de uma história muito bonita pelo Brasil. Fernando Henrique Cardoso. Um homem inteligente, cujas ideias de alguma forma discordo, mas que tem uma grande capacidade intelectual. Antony Garotinho. Eu acho que não traz boas recordações ao povo do Estado do Rio. Sérgio Cabral é uma possibilidade. Vamos ver como é que vai tocar o governo se for eleito. Denise Prossar. É uma mulher ética e que, se for eleita, também pode ser uma boa possibilidade para o Estado do Rio. Prefeito César Maia. Um homem que já gostou mais de administrar e que eu tenho a impressão que se cansou de ser prefeito do Rio. Personalidades históricas que não estão entre nós, mas que até hoje refletem com o seu pensamento. E eu queria seu pensamento sobre isso. Leonel Brizola. Leonel Brizola foi uma grande liderança, né, que trouxe uma contribuição importante para a luta pela democracia no Brasil. Eu acho que deu uma boa contribuição para a história brasileira. O mais competente presidente da história brasileira, quem foi? Tem gente que diz que é Getúlio, tem gente que diz que é Juscelino, terá sido Lula? Quem? Eu acho que esses três citados têm fatos relevantes que marcaram a sua história. Eu não saberia dizer, e eu acho que é cedo para julgar ainda o presidente Lula. Acho que também a gente vai poder considerar muito o que vai ser feito por ele ainda no segundo mandato. Mas eu acho que Getúlio conseguiu proteger os trabalhadores, garantindo muitos de seus direitos na CLT. De outro lado, o Juscelino foi um homem que conseguiu jogar o Brasil para frente, pensar o futuro do Brasil. Eu acho que o Lula tem uma preocupação social marcante, que também vão deixar uma lembrança muito boa na história do Brasil, de preocupação com a inclusão e promoção do desenvolvimento social. Acho que são 3 bons exemplos de bons presidentes. Bom, para finalizar essa nossa conversa aqui, que Brasil o senhor imagina que vá já a partir do 1º de janeiro do ano que vem ser construído? Tirando assim essa esperança, todo mundo quer que seja para melhor, mas nós estamos indo para onde exatamente? Qual o destino desse país? Olha, eu espero que o Brasil passe por uma ampla reforma política. O sistema político tem que ser modificado no próximo governo. Esse foi um erro do primeiro governo Lula, não ter feito da reforma política a sua primeira reforma. Mas eu espero que seja a primeira reforma do segundo mandato. Então o que exatamente? O que é mais grave que precisa mudar?
o sistema de financiamento das campanhas, de um lado, de outro lado, a fidelidade partidária que inexiste, de outro lado, a relação entre partidos e sociedade, acho que tem que mudar também. Isso acho que é um desafio enorme que está colocado para o Brasil. Por outro lado, a aposta na soberania brasileira, o fortalecimento do Brasil, a produção de conhecimento, o estímulo à pesquisa, o financiamento da educação infantil, do ensino médio, que tem que avançar. Eu acho que tem muita coisa que ainda precisa ser feita no Brasil, que se fizer, vai fazer do Brasil um país ainda melhor. Tá certo, ele tinha muito para dizer até sobre esse assunto, mas eu estou aqui nós gesticulando, você não está vendo agora que você está me vendo, está gesticulando cada hora por causa do tempo. Obrigado, deputado Alessandro Molon, pela entrevista, e você continue acompanhando as nossas entrevistas, nosso noticiário no site CRZD.